1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 12. Não há outro. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 12. Eu vou ler até o 19. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Que o Senhor nos ajude. Pai, nós te bendizemos, porque sabemos que o Senhor não nos deixa só. Nós te bendizemos porque o Senhor nos concedeu a Jesus Cristo, ao qual disse que estará conosco até a consumação de todas as coisas. E aqui estou eu e aqui estão os meus irmãos. Cuida do meu falar, Senhor. Trabalha a minha condição humana para levar os irmãos à edificação. Cuida dos meus irmãos, Senhor, para que ouçam a voz do Teu Espírito em meio a toda fala humana. Cuida deles, Senhor. Cuida de nós. Para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Irmãos, desde o início nós estamos relatando que capítulo 15 de 1 Coríntios é uma mensagem que é um tratado sobre ressurreição. Desde o versículo 1 até aqui, nós percebemos o que está em jogo, quais são as implicações desse tema da ressurreição de Jesus Cristo e da ressurreição dos mortos. E do versículo 1 ao versículo 11, nós vemos Paulo como que lançando um fundamento do que é o Evangelho. E essa forma que ele lidou com o texto, ele nos apresentou o conteúdo do Evangelho. E quando ele começa aqui no versículo 12, ele reforça que, afirmando, que os irmãos em Corinto, eles tinham convicção que Jesus ressuscitou dos mortos. Eles pegaram isso para eles. E dentro do relato que nós vamos ver, do versículo 1 ao versículo 11, todas aquelas evidências de que Jesus ressuscitou, então estava ali, digamos assim, no coração daquela comunidade em Corinto.
daquela igreja em Corinto. E é interessante que, pelo que ele diz, que eles não negligenciavam a pregação do Evangelho. Porque ele diz que é corrente pregar Cristo ressuscitado. Agora, o que nós vamos ver aqui, nós já vimos anteriormente, vale a pena trazer um reforço agora com uma outra perspectiva aqui, dos epicureus. Mediante a todo esse cenário que Paulo apresenta a respeito do conteúdo do Evangelho, o que é o Evangelho, e as suas evidências de que isso é um fato que aconteceu e não tem como ser negado isso. Esses irmãos, eles tinham uma mentalidade grega, que era um tempo onde o helenismo é o que dominava, né? A cultura grega, a língua grega, então tudo isso, de certa forma, dominava ali a região. Então, a cultura, além da cultura propriamente dita, de costumes, e, enfim, também tinha a filosofia da época. Então, comentamos em outro momento, falando a respeito de 1 Coríntios 15, que nós somos o que homens pensaram para que nós sejamos. De alguma forma, a política ela é feita dessa forma. A elite intelectual pensa, confabula, e ela, de alguma forma, vai procurando meios, os influenciadores, a mídia, para pulverizar essas ideias. Então, isso que nós vemos hoje, não é uma coisa que começou agora. Nós vamos ver isso antes de Jesus vir à Terra. Então, o que tinha ali naquele lugar, naquela igreja em Corinto, é pessoas que tinham acabado de sair daquela cultura, daquele tempo, daquele lugar, daquela cidade, para vir para o convívio da igreja. Eles receberam instrução a respeito do Evangelho, a instrução de Paulo. E Paulo, se vocês, quando vai percorrer as epístolas, você vai ver que, e Atos, você vai ver que ele é um homem dado ao ensino. E é um cara ferrenho no ensino. E nós vamos, de certa forma, perceber um elogio de Pedro, né? Olha, Paulo escreve umas coisas, assim, muito... Uau! É até difícil de entender. Então, Paulo, ele tem uma, digamos assim, alta conta nas Escrituras Sagradas para ser um homem de ensino. E ele passou, a primeiro momento, 1 ano e 6 meses ali em Corinto, ensinando os irmãos sobre a graça, partindo pelo Evangelho. Que, como nós vimos ali, logo no início do capítulo, né, que Cristo morreu e ressuscitou. E você imagina, então, 1 ano e 6 meses, ele lidando com os irmãos em Corinto, ensinando isso aí. Todos os dias. Não era uma vez por mês. Todos os dias. Então, não era assim uma pregação por fim de semana. E depois a gente vai cuidar das nossas coisas. Não, todos os dias. Era treinamento. Então esses irmãos, eles de alguma forma, eles encontraram a graça. E nós vamos ver ele comentando a respeito disso nos capítulos anteriores de Coríntios, de 1 Coríntios. E eles encontraram com a graça, receberam a graça, estavam vivendo aquilo ali de forma pura. Entretanto, alguns entre eles já estavam ali como que desacostumando com aquele estilo de vida, desacostumando com aquele negócio de ficar praticando a palavra, praticando essas coisas. Começou a dar ouvidos a pensamentos, a ideias fora do contexto da igreja.
falando dos epicureus, esses, de certa forma, pelas ideias, pela mentalidade, pela filosofia, esses são os influenciadores, de certa forma, em certos aspectos, como os outros que eu relatei anteriormente, que influenciaram aquela época. Esses epicureus, eles são aqueles filósofos que Paulo encontrou lá no Areópago, lá em Atenas, que chamaram Paulo de tagarela. Vocês lembram disso? Então, o fato é que essas pessoas lá em Corinto, os irmãos, eles estavam sendo influenciados com esses pensamentos, com essas ideias, e a influência levava eles a serem indiferentes com a ressurreição dos mortos. Veja bem, ressurreição dos mortos. Ressurreição de Jesus Cristo, beleza, mas ressurreição dos mortos era problema. A ignorar a esperança de que os corpos ressurgirão da morte. Então esses pensamentos estavam ligados em, de alguma forma, desbaratar uma consciência, desbaratar um pensamento, uma mentalidade em que Paulo se esforçou com o Espírito Santo a colocar, a impor, de certa forma ali, a consolidar ali na igreja. Quem é esses epicureus? Olha o que eles pensavam a respeito de pós-morte. Tinha a ideia de após a morte, a alma das pessoas viviam como sombras numa região subterrânea, como um tipo de ambiente fúnebre e infeliz. Quem quer morrer desse jeito, né? Percebe a mentalidade? Ou seja, pós-morte, a coisa é feia. Agora, olha a filosofia deles. O sistema filosófico dos epicureus prega a procura de prazeres moderados. Vocês ouviram bem? Prega a procura de prazeres moderados para atingir um estado de tranquilidade e de libertação do medo, com a ausência de sofrimento corporal, pelo conhecimento do funcionamento do mundo. O mundo funciona de tal maneira, logo, eu recebo no meu corpo elementos desagradáveis. E não só isso, mas também, nesse sentido da ausência de sofrimento corporal, pela abnegação, ou seja, o limite dos desejos. Já pegou alguma coisa? Bom, podemos assim, digamos, estabelecer um certo tipo de perfil dos incrédulos à ressurreição dos mortos. Poderia ser assim: eu quero Jesus e aceito a ideia que ele ressuscitou dos mortos. Mas, esperar a ressurreição para ter uma vida melhor, quer dizer, esse negócio de ressurreição é para frente. Nós temos um negócio agora. Então, uma vida melhor para depois não dá. Tem que, né? A gente tem que desenvolver alguma coisa agora. Assim pensavam eles. Viver nesse mundo abnegando os prazeres que o mundo concede. Espera aí. Conforto, luxúria. Outro aspecto, há muita insegurança em saber como é a vida após a morte. Gente, falar de Corinto parece que a gente está falando da gente. A insegurança de morrer. O que é depois para lá? Outro aspecto que a gente pode colocar como perfil talvez eu estou reportando do nosso tempo para lá, mas, de certa forma, entendendo que Paulo ensinou determinadas coisas e olhando aqui, e pelo aspecto dos filósofos, enfim, todos os influenciadores daquela época,
bom, essa ideia de céu é meio sem graça, né? Negócio de anjinho na nuvem, tocando harpa. Esse negócio parece que não dá para investir nisso, não. E outros aspectos, amados, em todo o bojo da vida dos irmãos lá, não dá para abrir mão das vantagens dessa vida. A gente está acostumado a conferir, a se lançar numa aventura, num projeto, numa ideia, num sonho, pensando em vantagem. Qualquer coisa que nós vamos fazer, nós queremos vantagem, não é verdade? Nós podemos reportar isso ao tempo de Corinto. Então, e a gente vai, tem coisas que é muito lícitas, né? Você vai fazer uma viagem, você vai olhar o custo-benefício, você quer ficar confortável, quer pagar menos. Então, isso é uma coisa nossa de ser humano. Mas a questão dentro desse perfil é que viver pensando na ressurreição dos mortos tem implicações. Tem uma conclamação para que você possa, ou os coríntios, né, possam andar numa perspectiva, numa implicação que se refere à ressurreição dos mortos. Então não dá para abrir mão das vantagens para viver as implicações da ressurreição dos mortos. Em prol de um reino que não se sabe ao certo quando virá. O coração desses irmãos é um coração assim, descrente, um coração assim meio que espera aí, não vai dar tempo para fazer isso aqui agora não, vou caçar um jeito de fazer outra coisa, tem mais o que fazer. Então, por isso, eles, de certa forma, estavam sendo influenciados, né, com um comportamento, e Paulo aqui vai de certa forma, fazer um jogo de lógica com eles. Primeiro, ele vai dizer que não se separa a ressurreição de Jesus Cristo da ressurreição dos mortos. Ele, de certa forma, ele rebate a ideia de ignorarem a ressurreição dos mortos. Ele rebate a ideia daqueles crentes que querem ser crentes nominais sem participarem dos seus sofrimentos. E ele diz, e se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Aí o bicho pega. Porque se Cristo não ressuscitou, meu Deus do céu. Então, o que Paulo que apresenta é uma alienação, está junto, amalgamado, não tem como desligar, desvincular. Está associado, não tem como desassociar. A ressurreição dos mortos com a ressurreição de Cristo. Agora, se não há ressurreição dos mortos, Cristo, como homem, também não ressuscitou. Agora, nós vamos ver alguns críticos, né, enfim, toda a história da igreja e o que hereges acabavam pregando e anunciando. Eles diziam que os apóstolos tinham feito um tipo de combinado, né, para tirar proveito da fama de Jesus, para dar continuidade na fama de Jesus. Depois que ele morreu. Outro aspecto, que se Jesus não ressuscitou, além de ser a invenção dos apóstolos, é que quem morreu na cruz foi outra pessoa. Jesus na hora conseguiu sair fora e identificar outro lá e jogou ele lá na cruz lá e outro cara morreu. Ou seja, aproveitou de uma crucificação por engano. E depois Jesus vem, olha, eu ressuscitei dos mortos. Somos com o corpo.
E eu ressuscitei dos mortos, eu sou Jesus. Esquisito, né? Então, com relação a essa ligação que Paulo fez, que não pode ser desvencilhada, não pode ser desassociada, e os irmãos insistem que não há ressurreição dos mortos, logo Jesus Cristo não ressuscitou, então logo se faz Jesus como um mentiroso, um farsante. Olha só, hein? O que está aqui em ponto de atenção é se há ou não há ressurreição dos mortos. E a nossa relação com relação a essa verdade. Nosso envolvimento com relação a essa verdade. E de certa forma, se é assim, estamos seguindo um Cristo, Paulo comentando com os coríntios, né? Falando com os coríntios. Se é assim, estamos seguindo um Cristo morto e impotente. Então isso faz os apóstolos enganadores, faz da Bíblia uma fábula e faz da salvação uma farsa. Percebe o ambiente, digamos assim, de reflexão, um ambiente de ideias, de pensamentos, um ambiente de mentalidade que está sendo ali debatido uns com os outros. E aí ele continua, sempre se, então. Se é assim, então. Então essa comparação de lógica, Paulo vai discorrendo até mais à frente. E no versículo 14 ele diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Ou seja, se vocês estão pregando, não acreditando que vai haver a ressurreição dos mortos, estão sendo indiferentes com a ressurreição dos mortos, a sua pregação é vã. Não adianta falar de Jesus. E vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, a pregação é vã. A prática da pregação é perca de tempo. A pregação, nesse sentido, é o quê? É vazia de sentido. É como os incrédulos o veem, é como os perdidos o veem, é como os ímpios veem o Evangelho. É uma coisa sem sentido. Como? Sem graça? Quer dizer, Deus fez tudo? Não faz sentido. É uma coisa sem sentido, sem conteúdo, e não tem qualquer proveito, se Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, que está ligado aos mortos não ressuscitarem, a nossa fé é vã. E essa fé é baseada em uma mentira. Olha o que Paulo está falando lá para os irmãos em Corinto. É um engodo. Essa crença está fundamentada em algo vazio. Agora, não dá para entender. Se eles não crerem na ressurreição dos mortos, é que leva eles terem uma vida dessa forma, ou se eles terem a vida dessa forma, é que leva eles a não crer na ressurreição dos mortos. O fato é que o estilo de vida deles mudaram. Não é mais um estilo de vida que estava proporcionado, estava despertado, estava de certa forma autenticado por uma pregação, por um ensino autêntico. Que falava de graça, que falava do reino de Deus, que falava de mundo vindouro, que falava da ressurreição dos mortos. Simples. E de certa forma, você crer na ressurreição dos mortos e latejar no seu coração para que isso possa ser uma tônica na sua vida, você vai pensar muito bem. Isso Paulo falando aos Coríntios. Você vai pensar muito bem. Porque vai valer a pena abrir mão ou me envolver com isso, pensando no mundo vindouro. Jesus ele tem uma forma legal de falar sobre a aposentadoria. Ele diz assim, não junta tesouro aqui no céu não. Junta no céu. Essa aposentadoria vai ser melhor para você.
E continua no versículo 15. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual Deus não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Gente, se Cristo não ressuscitou, somos falsas testemunhas, Paulo dizendo a eles. Se Cristo não ressuscitou, somos enganadores, picaretas. Se Cristo não ressuscitou, estamos dizendo que Deus fez algo que ele não fez. Porque Deus não ressuscitou Jesus entre os mortos. E ele, tudo isso pautado em uma coisa. Isso que estou dizendo é tudo por conta de estarem afirmando que os mortos não ressuscitam. Ele está aí nesse debate, nesse envolvimento, nessa pregação, nesse ensino, nesse afã de convencer os irmãos, simplesmente porque eles deixaram de acreditar na ressurreição dos mortos. E ele repete de novo, no nosso tempo, você vai querer que desenhe, ou você já entendeu? Que ele repete de novo a mesma coisa no versículo 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Está apegado? Jesus ressuscitou, está todo alegrinho, mas você está de olho. Você está deixando o seu coração permeado, afogueado, ansiando a ressurreição dos mortos. É isso que Paulo está falando àqueles irmãos. Não pode ser desassociado. Se negligenciarmos um, os dois serão anulados. Se negligenciarmos a ressurreição dos mortos, é anulado a ressurreição de Cristo. Se não confiar em um, os dois serão inconfiáveis. É isso que Paulo está dizendo. Não desapegue de um em detrimento do outro. Se não acreditar em um, os dois serão inacreditáveis. E ele continua com as suas afirmações das consequências de não crer na ressurreição dos mortos. E se Cristo não ressuscitou, versículo 17, é vã nossa fé, repete-no de novo, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, além de ser vã a nossa fé, não somos perdoados dos nossos pecados. Paulo falando aos Coríntios. Permanece a dívida, permanece a condenação. Gente, o Evangelho é uma narrativa que fala a respeito de uma história de um homem. Crer nessa história é o âmago da graça. É o fundamento do Evangelho. É a base da nossa vida cristã. Então, permanece a dívida, permanece a condenação e somos escravos do pecado. De certa forma, aqueles irmãos, por não estar crendo que os mortos ressuscitarão, eles, de certa forma, estão dizendo o seguinte: está vendo por que vocês estão andando, vacilando no pecado? Está vendo por que os pecados entre vocês estão perdurando? E nós vamos ver isso constantemente, né, no livro de Coríntios, do 1 Coríntios. A ideia de que você não crer na ressurreição dos mortos tem consequências devastadoras para a sua alma, para a sua consciência. Isso Paulo dizendo aos Coríntios. Então, Paulo olhava para aqueles irmãos, de certa forma, recorrente nos pecados, e ele olhava e falava assim: olha, vocês não estão crendo na ressurreição dos mortos, é por isso que os efeitos da morte de Jesus foram anulados na sua vida.
crer na ressurreição dos mortos está unido. Está junto, não tem como. Você não pode viver que os irmãos que estão acompanhando os estudos de Gálatas vai perceber que não dá para deixar o evangelho à parte de uma pureza. Precisamos deixar o evangelho intacto, correndo o risco de sermos chamados de amaldiçoados. É sério. É importante nós termos uma ideia de que somos ganhados por Cristo pelos nossos pensamentos. Por quê? Porque é uma narrativa, é uma ideia. E primeiro vem a ideia, você aceita a ideia e depois o seu coração se rende. Se fosse ao contrário, ou se fosse diferente, não precisava de uma pregação audível. De uma pregação que pudesse trabalhar com a mente. Se fosse diferente, Paulo não tinha falado que em Romanos 12 que nós precisamos nos transformar. Pelo quê? Pela renovação da nossa mente. Primeiro, o impacto. Lembra do que eu falei a respeito de que a política, de que todas as coisas que nós estamos vivendo, primeiro alguém pensou, inculcou em você e agora você está vivendo o que o outro pensou. E não tente fugir disso. Não seja um adolescente eterno, né, que chega da faculdade, que chega da escola e fala assim, pai, agora eu sei mais que você. Se assenta o seu coração, pacifique o seu coração e entenda que nós não sabemos tudo e devemos se portar como se não soubesse de nada. A ideia altiva de olharmos assim, a gente olha meio que caçando um jeito de ficar elegante, né? De ficar por cima, de cima para baixo. Como assim, gente? Enquanto Jesus, ele se lança aos pés dos apóstolos, dos discípulos, e começa a lavar os pés deles. E o altivo, né? Que isso, Jesus? Não faz isso comigo, não. Quando eu for igual a você, eu não vou fazer isso com meus discípulos. Porque a ideia de não deixar Jesus fazer isso é porque quando ele chegar numa posição, ele não quer fazer isso, ele quer subir no monte. Ele quer subir na elite do raio que o parta. É vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Os efeitos da morte de Jesus são anulados. Gente, que loucura. Pois, veja bem, é a ressurreição, se você estivesse, quem estava em Gálatas, né, no estudo de Gálatas, já ouviu isso. É a ressurreição que aprova o sacrifício, que o sacrifício foi aceito. Jesus Cristo morreu, ressuscitou, e a ressurreição dele é a prova que o sacrifício dele foi aceito. A ressurreição faz o sacrifício de Jesus não só perfeito, mas cabal. Não precisa ser feito mais nada. E, consequentemente, a ressurreição dos mortos é um novo sinal, ou um sinal de cumprimento daquilo que Deus prometeu nas Escrituras. A primeira parte foi cumprida. Um homem desceu dos céus, habitou no ventre de uma virgem, nasceu, foi um bebê, cresceu, se tornou homem, teve 3 anos de ministério na terra, servindo a Deus, servindo aos homens. Concluiu o seu chamado. Que chamado era esse? Morte. Morte de cruz. Foi derramado o seu sangue. Esse sangue derramado anulou todo o pecado. Anulando o pecado,
há o que nos homens? Liberdade para servir a Deus. A falta de anular o pecado leva os homens a não se manter no sacerdócio divino. Porque nós, os homens, foram chamados exatamente para fazer o mesmo que Adão fazia lá no início, um serviço sacerdotal, um serviço a Deus. Mas, se nós não entendemos que a ressurreição dos mortos faz parte de afetar a nossa mentalidade, nós vamos viver em engano, em engodo, com uma menção nominativa de que está vivendo uma vida cristã e não está. Haja visto que os costumes do povo lá fora, os costumes das pessoas no mundo, os valores no mundo estão, de certa forma, passando bem próximo, quando não se encontrando em garagem da igreja. Estacionado na igreja. Eu não olho para os céus para saber o que eu tenho que fazer. Eu olho para o mundo, vejo as oportunidades, vejo os desafios, e aí depois eu volto para cima. Porque eu quero dele o que eu vi aqui. Então, a ideia de você não ter, isso Paulo falando aos Coríntios, de você não ter no seu coração uma disposição em acreditar que vai haver ressurreição dos mortos, todos vão ressuscitar, todos os homens vão ressuscitar. A falta de apego a essa ideia, a essa mentalidade, leva muitos à ruína. Versículo 18. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se Cristo não ressuscitou, os que dormiram com a esperança da ressurreição, pereceram. Não adiantou nada. Foi uma esperança de bem-aventurança, e aí entende-se bem-aventurança alegria, de bem-aventurança eterna. Uma esperança de bem-aventurança, ou seja, uma esperança de alegria eterna em vão. Gerou uma expectativa de viver a alegria eterna e dançou. Você deu mal. Você vê que o tanto que as implicações negativas de nós não crermos que os mortos ressuscitarão. Em outro aspecto, é o mesmo que dizer que a morte tem a palavra final. E a morte é um carrasco para aqueles que estão perdidos. A morte é um carrasco para aqueles que não encontraram com a graça. A morte é o elemento final da aplicação da lei. A morte se ela tiver a palavra final, todos estão perdidos. Nós sabemos que Cristo ressuscitou e em sua morte tragado foi a morte na batalha. Mas a ideia de não crer e não andar como quem crê que os mortos serão ressuscitados, te leva a ter medo da morte, porque ela tem a palavra final. Você tem medo de morrer, você tem medo de sofrer. Por quê? Porque a condição da morte, ela é imperativa sobre você. Você teme, você não quer. E aí nós vamos conhecer casos extensos de velhinhas assim que, meu Deus, já teve 10 AVC e não morre. E vai falar, não quero ir embora não. Medo da morte, porque a morte é um carrasco. Gente, não tem nada pior do que envelhecer. Para a nossa condição humana. É remédio. Você tem duas despesas. Uma é de alimento normal, né, cesta básica. E outra é farmácia. Às vezes a farmácia é mais cara do que a cesta básica. Essa é a ideia, queridos. De certa forma, o homem só tem um destino. E viver na sutileza do engodo do mundo, acreditando que de alguma forma ele vai saciar. Não, perdeu o tempo, perdeu o playboy, como diz os jovens. Se os que dormem pereceram, logo o viver cristão é inútil. Inútil.
E muitos tornam viver cristão inútil, de certa forma, vivendo pela aplicação moral. Né? Se arroga no suprassumo, na performance do cara que tem a moral, que tem a performance de ser o cara, de ser o bom, de fazer as coisas certas, de não pecar, isso, aquilo, outro. Né? E de certa forma, essas pessoas elas vão contaminando o ambiente da graça. Porque essas pessoas se avoram para olhar para as pessoas, para os irmãos de cima para baixo. Nossa, você viu o que o irmão fez? Irmãos, não podemos deixar, como os irmãos estavam sendo admoestados lá em Corinto, por essa carta, não podemos deixar que esse mesmo caso aconteça conosco. Versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se Cristo não ressuscitou, os benefícios desta vida, se os benefícios dessa vida é o que temos em Cristo, meu Deus, que tristeza daqueles irmãos. Somos os mais infelizes de todos os homens, somos os mais dignos de dó. Um bando de pessoas iludidas e enganadas. Se apossando de um pseudo estilo de vida cristão para usar nominalmente o nome de Jesus para se dar bem na vida. Então, desse jeito, certos estão quem? Os que vivem sem freio e na relatividade. Os que relativizam as coisas. Não é bem assim, sabe como é que é, a gente, né, politicamente correto, não tem freio. Tenho acompanhado um jovem que não está no nosso meio, não. Antes que vocês vai pecar de pensar quem é. Acompanhado um jovem que, gente, passa o fim de semana, ele volta todo estrupicado. Ai, meu Deus, eu não queria fazer isso, eu não queria entrar na gandaia, eu não queria ir para a noitada, eu não queria estar na mesa com aquelas pessoas, eu não queria namorar. E toda segunda-feira eu posso esperar a mensagem. Por quê? Porque ele está voltado a uma vida pautada nos valores desse mundo. E nós vamos ter casos de maior medida e de menor medida, ao qual se aplica em todos nós. Quer uma coisa mais diabólica do que o celular? Não sei quanto vocês, mas assim, eu às vezes eu penso assim, gente, eu nasci para ser escravo. É uma notícia que leva a outra, é um vídeo que leva o outro. Graças a Deus, assim, tem alguns que eu consegui me livrar, mas tem outros que parece que eu não consigo me livrar. Eu tento ir com prudência, com seriedade, rapaz, você é um homem sério, para com isso. Aí eu vou. Mas é difícil, você entra num negócio que é ladeira abaixo. Ai, meu Deus. A nossa natureza é assim. Nós não precisamos de muita coisa para pegar fogo. Que boa parte de nós ainda é muita palha, né? Olha, rapidinho. Nossa, consumiu um monte da minha santidade. Meu Deus, eu estava puro demais e agora dancei. Por quê? Porque são flertes que nós damos com o mundo sem estar apegado aos valores da vida de Deus. E valores que remetem à vida de Deus, ela vem nas ideias. É aqui primeiro. Então, certos estão aquelas pessoas que vivem sem freio. Vivendo a vida de forma relativa. Tem que aproveitar essa vida ao máximo mesmo.
Ainda bem que nós não falamos esse negócio, né? Fala? Mas a ideia era essa. A ideia é essa. Se a gente pudesse reportar os dias de hoje, você vê que a gente é tão inseguro, por exemplo, com a questão homossexual. Falando de ideia, gente. Tem pais que querem lançar os seus filhos para namorar logo. Por medo do cara ser gay depois. Meu Deus do céu, que mentalidade é essa? Que confiança é essa na graça, no amor de Deus, na pregação do Evangelho? Meu Deus. Quando eu tinha lá a minha vida pregressa, lá atrás, tinha uma coisa que entre os homens, né, na roda dos escarnecedores, que a ideia era a seguinte: as cabritas eu seguro, e os cabritos eu solto. Que coisa mais sem valor, gente. Coisa mais medíocre, mais mundana, mais terrena. Mas eu sei o que é. É porque, de certa forma, o que vai acontecer? Porque no dia a dia, o que acontece na casa, sabe o que é? É descaso com a pregação do Evangelho sobre os filhos. Porque eu tenho muitas outras coisas para fazer. Esse negócio de céu aí, não é agora. Não, a gente vai segurando aqui e tal. Aí é no porrete com os meninos segurando na força, sabe? E ai, chegou os 15 anos. Aquele olhar de ver você como herói acabou. Tem outras aventuras, outras ideias, outros valores. E a força jovial pronto para ser obstinada, para se rebelar. Quem segura? Só a graça. A graça que foi, como Paulo, 1 ano e 8 meses. Ensinando. Ninguém foge disso. Ninguém foge disso. Irmãos, às vezes a gente tem uma ideia de que num culto desse a gente tem que ter uma palavra completa. Mas muitas das vezes, irmãos, nós estamos recebendo uma provocação. Um incentivo para a gente correr para a Bíblia. Por isso que o nosso estilo de vida não pode estar apegado ao que Faraó pede. Eu quero mais tijolo. E não fica com esse negócio de adoração e sem fazer nada, não. Largue de ser preguiçoso. Não é assim que Faraó falou? Não, mas nós vamos para o deserto porque Deus quer que a gente adore. Adore no deserto. No deserto? O que tem que fazer no deserto? Você está de brincadeira comigo, né? Caça um jeito de fazer as coisas agora. Larga desse negócio de ficar orando aí. Essa é a ideia. Então, há um tipo de esperança em Cristo, que é medíocre, que exclui, olha essa, que exclui o cristão da verdadeira alegria. Uma vida medíocre, uma vida pautada à competitividade do mundo de valores, tira o cristão de viver pela alegria. Se você é um cristão, se você é aquele que honra a Deus, que tem temor de Deus e não tem alegria, talvez eu te dê a solução do seu caso. Vida medíocre. Versículo 20. Aí Paulo firma a bandeira e diz: de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Irmãos, em tudo isso que a gente estava falando aqui a respeito desse perfil, dessa forma com que Paulo tratou a condição que estava vivendo os irmãos em Corinto.
Porém, entretanto, todavia, de fato, Jesus Cristo ressuscitou. E se Ele ressuscitou, é garantido que os mortos ressuscitarão. Além do fato irreparável, irretocável que Cristo ressuscitou, também não pode ser desassociado dele a ressurreição dos mortos. E é por isso que não podemos crer em vão que ressuscitaremos no último dia, o dia do Senhor. E assim manteremos nossa esperança. Não dá para ser leviano com a verdade, com essa verdade. Ou temos esperança e assumimos as implicações, porque a verdade é, nós temos implicações para viver, depois que nós cremos a respeito da ressurreição dos mortos. Ou não temos e não teremos parte com Ele. Vou repetir. Não dá para ser leviano com essa verdade. Ou temos esperança e assumimos suas implicações, ou não temos e nem teremos parte com Jesus Cristo. Peguei um trecho do meu amigo Calvino, me deu umas ideias aí. Olha o que ele diz. Devemos dedicar especial atenção a ambas. Ressurreição de Cristo, ressurreição dos mortos. Devemos dedicar especial atenção a ambas, caso queiramos fazer bom e normal progresso no Evangelho. Caso queiramos fazer bom e normal progresso no Evangelho. Ou antes, se não quisermos permanecer estéreis e infrutíferos. Dentro do estudo que ele expõe sobre esse livro, ele reflete isso. Ou seja, precisamos estar em mente, ressurreição dos mortos, ressurreição de Jesus Cristo, para que nós venhamos a avançar com normalidade no Evangelho do Senhor. Nós precisamos, de alguma forma, avançar nessa perspectiva de uma mentalidade que é arraigada pela ressurreição de Jesus Cristo e pela ressurreição dos mortos, para que não tenhamos a vida infrutífera e estéril. Bom, irmãos, procurando terminar, quero fazer uma coisa bem rápida aqui, para a gente se atenar um pouco do que nós podemos fazer, amém? Praticamente fazer leitura, se atentem. Cristo emergiu vitorioso por meio da ressurreição dos mortos. O principal parâmetro da vida cristã é a ressurreição dos mortos. É aquele negócio, nós estamos vivendo aqui, de olho aonde? Vou ressuscitar. A nossa leve e momentânea tribulação não se compara ao peso de glória que há por vir. O principal fundamento do Evangelho é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, todas as coisas que nos levam a ter confiança na carne e a ter como vantagem devem ser consideradas como diz em Filipenses 3:7, de 7 a 11, prejuízo, dano, perda. Todas as coisas que nos levam a confiar na carne, ou de alguma forma a se achar vantajoso, deve ser considerado como prejuízo, dano, perda. Por quê? Por causa de Cristo. Por causa de Cristo em que sentido? No sentido da pessoa. Considerar a pessoa, respeitar a pessoa. Em outras palavras, se Jesus Cristo não gosta, se seus princípios não toleram o meu envolvimento com essas coisas, é prejuízo, é dano, é perda. Não quero. Coisas que me fazem ser indiferente a Cristo e que me atrapalham. É prejuízo, é dano, é perda. Eu não quero. Deve ser consideradas como prejuízo, dano ou perca. Por causa de quê também?
por causa da superioridade. Irmãos, olha a palavra, é superioridade. Principalmente os jovens que estão estudando. Se vocês acham que o que vocês estão lendo, com o que vocês estão estudando na escola, na faculdade, está enchendo seus olhos, vocês estão se enchendo assim, nossa, como eu conheço as coisas. Paulo diz para você, superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você ama o conhecimento, você deve refugar o que você conhece no sentido de prejuízo. Se isso está atrapalhando você avançar no conhecimento de Jesus Cristo, deve ser considerado como perda, como prejuízo, como refúgio. Para quê? Para ganhar a Cristo. Para ganhar a Cristo nosso Senhor, deve ser consideradas como prejuízo, como dano, como perda. Para ganhar a Cristo e ser achado nele. Ganha a Cristo e você é encontrado nele. É uma relação, parece que assim, olha, você me conhece e se dá a ser conhecido. Percebe por que Jesus fala assim, olha, quando você for orar, entre no teu quarto, fecha a porta, desliga do mundo lá fora. E ora ao teu pai em secreto. Ou seja, ele tá mostrando o caminho que nós devemos tomar para de alguma forma crescer na relação com Deus. Sim, e mais. Como algo imundo. Olha só o que ele considera. Como algo imundo, asqueroso, sem valor e detestável. Pensa comigo aí, Desejo e é necessário conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Olha o que eu preciso. Olha o que nós devemos desejar e, de certa forma, necessitamos conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Desejo e é necessário identificar-me, olha só, identificar-me com Cristo na sua morte. Isso tudo está no texto lá. Identificarmos com Cristo na sua morte, participando dos seus sofrimentos. Meu Deus, como é que é isso? Como é que é isso? Então nasci para sofrer? Vamos deixar isso de lado. Não é isso que eu quero falar agora. Lembra que nós falamos sobre legado? No início? Nós temos um legado. E na primeira vinda de Jesus Cristo, ele veio como servo sofredor. Certo? Bom, então qual é o nosso legado nessa perspectiva? Nós temos esse legado de vivermos, de participar dos seus sofrimentos. Como é que é isso na prática? Lá vai. Segurei que lá vai a flecha. Ame seus inimigos. Mas ele me ofendeu. Ame seus inimigos. Jesus não perguntou o que ele fez. Ame seus inimigos. Mas ele bateu na minha cara. Dê a outra face. Ele veio como servo sofredor. Você tem o mesmo legado, amado. Perdoe. E olha uma coisa bacana nesse negócio de perdoar. Tem uma promessa. Se perdoar, você também será perdoado. Estou querendo perceber. Por isso que está escrito que muitos são os que estão desconexos, desligados do contexto da vida cristã, do contexto da piedade. Por quê? Porque está desligado dessa implicação em ser alguém que serve a Jesus Cristo. Irmãos, e o que podemos fazer então mediante esses detalhezinhos que eu dei no final aqui agora? Arrependimento. Arrependimento.
Se você tem uma causa emocional com alguém, trate isso. Tem muito valor você se ligar a essa pessoa novamente. Está escrito que nós precisamos deixar a oferta de lado até haver essa reconciliação. Arrepende, irmão, volta lá, conserta, porque esse é o nosso legado. Sofrer, e por que nós sofremos? Porque é muita carne, gente. É carne demais. É orgulho demais. É pensar assim, é pensar sobre si além da conta. Finalizando, ele diz: porque fui, arrependei-vos, porque fui alcançado por Cristo, para alcançar todas essas coisas. Que coisas são essas, meu Deus? O respeito à pessoa de Jesus Cristo, alcançar a superioridade do conhecimento, do valor do conhecimento de Cristo. E que mais? Alcançar o quê? Eu fui alcançado para alcançar o quê? Ganhar a Cristo e ser achado nele. Nós estamos numa fase muito preciosa no nosso meio. Deus está falando conosco. Quando eu estava num momento de louvor, como é precioso ver os irmãos crescendo na graça. Sabe, vocês crescendo nessa aspiração à adoração, nessa alegria porque estamos juntos. Então, irmãos, essas mensagens, elas estão, eu tenho entendido que Deus tem traçado um caminho efetivo de pregação. Seria importante vocês ouvirem as outras mensagens. E vocês vão ver que está sendo construído algo para que a nossa mentalidade seja alcançada. Deus está por fazer grandes coisas e uma mente preparada absorve melhor o que Deus está por fazer. Amém, queridos? Tu és o Alfa e Ômega. Tu és o ar que eu respiro. Tu és, e só tu és, e só